Bom dia, professor, tudo certo? Bom dia, mas está sendo gravado 9h48. Bom, professor, a ideia então de rapidamente explicar, eu acabei fazendo outro vídeo, ficou muito longo, eu acabei descartando, tá? Mas rapidamente, então, na ideia de implementar, né, esse programa em Python com essas expressões, algumas expressões regulares, então vou apresentar, né? Bom, vamos lá. Então, para início, né, eu fiz alguns testes anteriormente e aqui uma string chamada texto que tem este texto aqui, né? Embaixo número e embaixo e-mail também para testes, né? Então, rapidamente, eu usei o find all, o search e o sub, né? Como dizia nos vídeos, né? Então, o find all, professor, a ideia é de procurar tudo que a gente precisa, né? Então, dentro desse meu texto, né, eu coloquei um Gabriel e, enfim, coloquei, né, inseri. E aqui eu estou passando a seguinte ideia: eu tenho que achar Gabriel ou, né, porque tem um pipe aqui no meio, ou Gabriel com G minúsculo. Cara, eu podia fazer um ignore case aqui para ele só localizar Gabriel, que serviria também, né? Ou de repente fazer GG, né, no começo aqui, também funcionaria igual, né? Mas a gente fez aqui para teste. Aqui a ideia do search, né, de TI, onde o search ele vai achar só a primeira recorrência e vai nos apontar onde ela está, com ignore case, né, que é a flag. O find all, rapidamente, né, para não tomar tempo aqui do vídeo. O find all, então, essa linha aqui, né, professor, ela vai pegar o que ela vai estar me dizendo, né, que eu quero números que tenham como primeiro caractere de 1 a 9, então veja bem, se aparecer 0 ele não vai pegar, inclusive tem um 0 no código, né, e termine de 0 a 9, com 23 no meio. Então, se aqui dentro tiver algum número assim, ele vai nos trazer. Aqui embaixo, a ideia é de substituir tudo por TI. Desculpa, tudo por tecnologia da informação. Tudo não, né? Foi mal. Onde estiver espaço e logo após tem a TI maiúsculo, né? A ideia do TI maiúsculo é porque literalmente existem alguns TIs maiúsculos e outros minúsculos no meio das palavras, né? Então, para não substituir tudo, eu coloquei aquele espaço antes, né? E o TI depois. Então, onde tiver esse TI grandão, ele vai substituir por tecnologia da informação, né? A ideia de usar o resub. Aqui é a mesma coisa, só que de 0 a 8 por A, dentro desse campo, desse texto número aqui que a gente criou. Embaixo, o find all ali, ele está passando que são 5 casas. Ele vai trazer tudo para mim que tiver 5 casas e ver. Aliás, não é que tenha 5 casas, né? Ele vai trazer tudo que tiver vez e as 5 casas que estão antes. Então, procurando uma palavra que possua 5 dígitos antes e depois, por sua vez, com exceção de quebra de linha. Então, não é bem essa ideia, mas ele vai trazer tudo que tiver, né, possíveis. Acho que ele só vai trazer até o primeiro S. Enfim, essa é a ideia desta linha aqui. Aqui embaixo um find all para ifs, que eu coloquei no meio do texto. Só para a gente não se demorar aqui. Aqui um find all logo abaixo, para a ideia de e-mail. Então, tem um campo de e-mail. Tenho essa parte do algoritmo que ela diz que eu posso ter caracteres de A a Z maiúsculo e de 0 a 9. Aí ele fala que eu posso ter infinitas vezes, né? Aqui eu tenho um mais, quer dizer, eu preciso disso e isso, um ponto no meio, e que tenha logo após mais um campo, né, né, da mesma ideia aqui atrás, né, de ter 0 a 9, o AZ maiúsculo, minúsculo. Logo após eu preciso de um arroba, né, para ser validado como e-mail. Logo após eu preciso que após o arroba, ele tenha algo, a mesma ideia, né, de A a Z sem números, né, sem caracteres especiais, só de A a Z maiúsculo minúsculo. Então, né, Gmail, Hotmail, Live, etc. E preciso de um ponto e que seja ponto .com no final. É que o ponto .com ficou um pouco confuso, mas funcionou, né? Tem um flag de ignore case, então eu coloquei após, né? Eu poderia muito bem tirar aqui esses A a Z, mas eu coloquei o flag depois, só para testes, né? Obviamente.
Então, a ideia do e-mail dada pelo professor. E por fim, só para a gente não tomar muito tempo, tem um input aqui que no caso eu aprendi nos próprios vídeos na internet, um inputzinho só para digitar uma senha a ser testada. Se a mesma for ser o mínimo de caracteres, será exibida logo abaixo. Então eu coloquei o mínimo como 6, aceitando alguns caracteres especiais aqui, né? Só de teste também. Então vamos executar esse código aqui. Tá, deixa eu só digitar aqui, teste 1, 2, 3. Então, aqui, só para não se demorar, né, são os resultados possíveis dos testes. No primeiro, então, ele localizou um Gabriel. O TI, ele localizou aquele primeiro, né, TI, que teria mais ou menos aqui, né, dentro do campo do texto. Então, ele fez, né. Aqui, ele achou um 7, 2, 3, 4. Pode ver aqui, professor, no começo tem um 0, 2, 3, 4, mas ele não pegou porque eu fiz de propósito, né, para ele pegar de 1 a 9, não de 0 a 9. Então, se fosse 0 ali, se fosse, né, de 0 a 9, ele ia pegar esse 0, 2, 3, 4, né. Mas foi proposital. Aqui a substituição do texto, né, tecnologia da informação. Bom, ele fez certinho, né. Embaixo ele ele substituiu por A, menos os 9, mesma ideia. Aqui, como eu falei, ele localizou possíveis e disponíveis, em quem ele corta um pedaço, né. IFSC também, que eu pedi para ele localizar. O e-mail ali, ele localizou esse, né, dentro daquele campo ali, porém não localizou outro. Por quê? Tem ponto .com, tem Gmail, tem arroba, porque não tem ponto. Veja bem, se eu colocar um ponto aqui e testar, vai fazer fazer um aqui, só para ele. Olha lá, ele vai puxar, ele puxou, né, o outro também, ó, pode ver. Então é o ponto que é o cara que é importante aqui, né? Poderia ser o arroba Gmail, né, só colocar, tipo, ou sei lá, né, enfim. Do jeito que tá, ele vai aceitar que tenha um conjunto de caracteres, um ponto, um conjunto de caracteres, um arroba, um conjunto de caracteres, um outro ponto e um ponto com, no caso um com, né, no final. Então essa é a ideia desta linha aqui. E por fim, o input com a senha com o mínimo, né, de caracteres. Né? Então se eu tivesse colocado aqui, ele apareceu, né, tanto nessa, tanto na outra. Então ele apareceu. Se eu executasse novamente e fizesse aqui com 1, 2, ele não ia retornar nada, né? Porque é assim que eu o fiz. Tranquilo? Desculpe o vídeo ficar um pouquinho comprido, tá, professor? Enfim, um bom final de semana ao senhor.